O segundo governo Vargas, de 1951 a 1954. Os objetivos da aula de hoje são esses. Em 1950, termina o governo de Dutra, que chega à presidência com apoio de Vargas, que ao final do Estado Novo, ele foi pressionado a entregar o poder. E assim, Dutra vai se candidatar e vai chegar à presidência com o apoio de Vargas, que termina o Estado Novo com grande aprovação popular, por ter adotado durante o seu governo a política do nacional desenvolvimentismo, que por um lado ajudava o desenvolvimento da indústria nacional e por outro concedia direitos aos trabalhadores. Assim, Dutra chega ao poder com o apoio de Vargas, mas ao iniciar o seu governo, ele trai a sua base eleitoral e muda radicalmente a sua política de nacional desenvolvimentismo para uma política liberal. Logo, a economia começa a declinar e a impopularidade de seu governo começa a se expandir. Durante a campanha de 1950, Vargas vai explorar o contraste entre as realizações de seu governo durante o Estado Novo e o governo do general Dutra. Ele vai trabalhar em cima das questões sociais que foram descartadas pelo governo Dutra. Ele vai comparar as suas realizações no âmbito trabalhista com as do governo Dutra. Ele vai enfatizar a importância que o seu governo deu aos interesses nacionais. Ele vai fazer isso com uma certa dosagem de paternalismo. Vai destacar a importância das leis trabalhistas aprovadas durante o seu governo no Estado Novo e vai ressaltar o desenvolvimento impulsionado pelo seu projeto de industrialização e fortalecimento do capital nacional, que foi descartado, que foi deixado de lado durante o governo Dutra. Nacionalistas e liberais. Por meio de uma campanha que enfatizava os interesses nacionais, Vargas garantiu a vitória nas eleições de 1945, derrotando o general Dutra. E em 1951, Getúlio Vargas volta à presidência, só que agora não por meio de um golpe, mas por eleições diretas, pelas vias democráticas. E aí, durante o governo Vargas, vai surgir um debate muito intenso entre os nacionalistas, progressistas e os conservadores liberais. E isso vai se intensificar principalmente entre os militares. O assunto que mais se discutiu foi o monopólio energético estatal. Deveria ser o monopólio energético estatal ou deveria ser o monopólio energético privado? A discussão sobre o modelo de Estado nacional. Essa discussão vai ganhar muita importância entre o grupo nacionalista e dentro do grupo liberal. O grupo nacionalista defende que as reservas e refinarias de petróleo e as usinas hidrelétricas e suas redes de distribuição deveriam ser do Estado, porque é uma estrutura nacional que é importante para o desenvolvimento do país e que não poderia ser privatizada. Já o grupo liberal defendia que as empresas privadas nacionais e estrangeiras é quem deveriam ter o direito de participar da exploração do setor energético. Estes apoiam a entrada de capitais no Brasil e eram chamados de conservadores liberais. Os militares também vão entrar no debate, então nós vamos ter o grupo dos militares nacionalistas e o grupo dos militares liberais. A discussão sobre a economia do setor estratégico vai criar uma rivalidade entre os militares nacionalistas e os militares liberais, de maneira que o resultado dessa disputa vai ser que a partir de 1952 os militares liberais vão passar a perseguir os militares que defendiam a política nacionalista e vão acusar eles de comunista e vão gradativamente excluindo eles dos postos mais importantes das Forças Armadas. Na década de 50, muitos grupos políticos vão se unir a uma dessas duas tendências majoritárias, ou aos liberais, que era formado pelos conservadores, ou aos nacionalistas, que era formado pelos progressistas. Os conservadores geralmente eram compostos pelos anticomunistas radicais, representados pela UDN, pelas oligarquias rurais, pela alta burguesia comercial e financeira. Já os progressistas eram os comunistas declarados, representados principalmente pelo PTB e também pelos operários urbanos e pelos intelectuais. Ataques dos liberais conservadores a Vargas. As medidas tomadas por Vargas, em 1953, acabaram sendo usadas como pretexto para que os liberais aumentassem, intensificassem seus ataques ao governo.
Entre essas medidas, que provocaram esses ataques dos liberais a Vargas, tem a criação da Petrobras em 1953, que vai passar a ter o monopólio da extração de petróleo. E uma outra medida que também levou os liberais a atacarem Vargas foi que Vargas dobrou o valor do salário mínimo. Os grupos políticos que criticavam com veemência o governo de Getúlio Vargas eram conservadores, principalmente os industriais nacionalistas, militares, capitalistas estrangeiros e jornalistas. Os ataques da imprensa a Getúlio Vargas. Entre os vários jornalistas, um que criticava com mais intensidade era Carlos Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa, que acusava Vargas de corrupção e criticava sua política econômica e também a inflação de seu governo. Em 1954, Carlos Lacerda, o maior opositor da imprensa ao governo Vargas, sofreu um atentado, onde morreu um dos seus seguranças, o Major Rubem Vaz, que era seu guarda-costa. Um inquérito foi aberto na Aeronáutica e a investigação apontou que o mandante do crime do atentado ao Carlos Lacerda, onde morreu seu segurança, o Major Rubem Vaz, era o chefe da segurança de Getúlio, o Gregório Fortunato. O jornal Última Hora, de apoio a Getúlio Vargas. O jornal Última Hora foi fundado em junho de 1951 pelo jornalista Samuel Weiner. Foi um importantíssimo veículo de comunicação de apoio ao governo Vargas, no momento em que, no geral, a grande imprensa era controlada pelos adversários do governo Vargas. E, portanto, esse jornal funcionava como um intermediário entre o governo Vargas e a população. O suicídio de Getúlio Vargas. O episódio acima, o atentado ao jornalista Carlos Lacerda, fez aumentar por demais a pressão dos diferentes grupos políticos, sociais e econômicos sobre o presidente Vargas para que ele renunciasse ao cargo da presidência. Getúlio, porém, não admitia uma nova deposição e, sem apoio necessário para continuar a governar, ele tomou uma decisão drástica e cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954. Antes, porém, ele escreveu uma carta-testamento na qual ele denunciava grupos brasileiros, grupos estrangeiros que combatiam a sua política nacionalista.